Muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você. Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal, Projeto Restaurar Famílias. Queridos, hoje, segunda-feira, que bênção. Eu tava aqui rindo, porque ontem, depois que eu coloquei o vídeo no canal, acabou que eu vi só hoje de manhã, mas a minha irmã me mandou um áudio falando que minha mãe estava perguntando se estava tudo bem comigo. Achei engraçado, falei, Deus, segunda vez já que ela faz isso, ela me vê chorando num vídeo, ela acha que eu tô chorando de tristeza ou que tem alguma coisa errada, quando na verdade tá tudo ótimo, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, tá tudo perfeito. E eu tava até falando com ela, eu falei, a gente chora de alegria por saber que mesmo a gente sendo tão pequeno, tão miserável, tão pobre, tão cego, tão nu, sabe? Tão desprovido de tanta coisa, Deus ainda fala. E é maravilhoso ver isso, sabe, queridos? Então, quando vocês me verem chorando aí, pode saber que é de alegria. É porque Deus é lindo demais. Se você ainda não viveu isso com Deus, eu profetizo em nome de Jesus que você vai viver. Amém? Queridos, eu não sou pastora. Eu vejo alguns comentários que as pessoas colocam assim, pastora, não sei o que. Eu tô falando pastora, colocando entre aspas. Eu não sou pastora. A palavra de Deus vai dizer que existem 5 ministérios, alguns vão dizer que são só 4. O que eu faço aqui é o ide, né? É o que o Senhor Jesus disse, ide pregar o evangelho a toda criatura. Eu não tô aqui para incentivar você a voltar pro seu ex-marido, hora nenhuma eu fiz isso. Não tô aqui para te incentivar a voltar para sua ex-esposa, porque eu não sei o que vocês estavam vivendo, eu não sei o que vocês estavam passando lá dentro da sua casa. Eu não tô aqui para te dizer, não, você precisa voltar, querido. Eu tô aqui para te incentivar a ter vida com Deus. É isso que eu faço desde o primeiro vídeo do canal e é o que eu vou continuar fazendo. Como eu já disse, Deus ele não restaura casamentos, ele não restaura instituição, ele restaura vidas. Ele restaura a gente. É isso que ele quer. Ele quer que nós nos aproximemos dele, ele quer que nós o busquemos cada vez mais. Então, se você está aqui em busca de restaurar uma instituição, eu estou aqui para te dizer que nesse canal você não vai encontrar isso. Você vai encontrar ferramentas para você tratar a sua alma, para você ter relacionamento com Deus. Eu estou aqui para isso, querido. Eu não estou aqui para te dizer, olha, volta pro seu marido, fica esperando pelo seu marido, volta para sua esposa, espera por ela. Eu tô aqui para te incentivar a confiar em Deus e na vontade dele. Eu tô aqui para te incentivar a esperar em Deus e na vontade dele. E estou aqui para te dizer que você precisa se entregar para ele. Bom, queridos, o tema de hoje é: por que as coisas ficam mais difíceis quando estamos perto da bênção? É muito incrível. Eu assistia muitos vídeos de testemunhos de pessoas que tiveram um casamento verdadeiramente restaurado, porque a gente vai ver muitos vídeos falsos no YouTube, né? Muitos testemunhos falsos de pessoas que estão vivendo somente a aparência, né? Parece que é, mas não é. E que não viveram uma real transformação. Muitas mulheres que acham que porque abandonaram tudo por causa do marido e agora se calaram totalmente só para receber o marido de volta, Deus restaurou. Bom, a gente sabe quando um casal ele realmente viveu aquela transformação. Ai meu Deus, um beija-flor. A gente sabe, né, quando um casal realmente viveu aquela transformação em Deus, quando é nítido na vida dos dois. Parece que os dois, parece não, eles transmitem uma luz diferente, algo diferente. Você vê que Deus ele mexeu em alguma coisa ali que mudou totalmente o aspecto daquelas pessoas. É maravilhoso. Bom, queridos,
E eu assistia muitos testemunhos e eu via as pessoas dizendo assim: quanto mais perto você estiver da bênção, mais difícil fica. Parece que as lutas aumentam, parece que as coisas apertam. E muita gente não entende que em algumas vezes Deus ele não quer que você volte para aquilo que você tinha antes. Deus, na verdade, quer que você deixe tudo aquilo para viver algo novo nele. E as pessoas não, elas insistem em voltar. Às vezes viviam um casamento péssimo, o marido agredia. Gente, acontecia tanta coisa, mas a pessoa tá tão dependente emocional, ela tá tão apegada que ela não se importa, ela só quer voltar. E, como eu já disse em outros vídeos, Satanás é muito astuto, querido. Ele é muito astuto. E se ele vê que você está caminhando para ter vida com Deus, ele pode até trazer seu cônjuge de volta só para te tirar do caminho do Senhor. Então toma muito cuidado com o que você tem tirado dos vídeos, porque hora nenhuma eu estou te dizendo que você tem que voltar para o seu cônjuge. Hora nenhuma. O que eu quero te ensinar aqui é que você precisa de Deus e que Ele basta na sua vida. E as demais coisas virão. Como eu já disse várias vezes, Mateus 6,33 vai dizer, nós primeiro precisamos buscar o reino de Deus. E as demais coisas virão, elas nos serão acrescentadas. Bom, queridos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Peniel, sobre Jacó. Ontem, eu estava dentro do carro, né? Como eu falei no vídeo de ontem, gravando, né? E eu estava ouvindo louvores e adorando a Deus. E eu pensando, meu Deus, eu fiquei tão, assim, eu não diria ansiosa, mas eu queria tanto chegar nesse momento que as pessoas falavam, que quanto mais estivesse perto da bênção, mais difícil ia ficar, sabe? Eu falei, Deus, eu queria tanto viver isso, não por causa das lutas e as dificuldades, é claro que não. Mas eu queria viver isso porque quando chegasse esse momento, eu ia ter certeza de que eu estava perto da minha bênção, eu estava perto do meu milagre. E as pessoas vão achar que para receber o milagre tem que ter o casamento restaurado, e muitas vezes não é isso que Deus vai fazer. Queridos, vamos voltar na mulher samaritana. Muitas das vezes Deus vai restaurar só você. Por acaso a palavra vai dizer que Deus foi lá e restaurou a vida do homem que estava com a mulher samaritana? Não. Vai dizer que restaurou o primeiro marido dela, o segundo, o terceiro? Não. Porque às vezes Deus vai tratar com você. Às vezes o tratamento de Deus é exclusivo para você. Porque Ele sabe como Ele tem que tratar com cada um. E como eu disse, graças a Deus, o Senhor colocou uma certeza no meu coração. E Ele falou, o seu milagre está chegando. Querido, eu não sei qual é. Pode ser meu marido voltar? Pode ser que não. Eu não sei qual é. Eu sei que está chegando um tempo de consumação. Eu sei que está chegando um tempo onde Deus vai me entregar o meu milagre, mas eu não sei qual é, entende? Eu só estou vivendo dia após dia, agradecendo a Ele, independentemente das circunstâncias. Mas vamos à história de Jacó, querido. Bom, Jacó, ele era o filho de Isaac, né? Ele era gêmeo com Esaú. E a palavra vai dizer que ele nasceu segurando o calcanhar de Esaú. E nós vamos aprender que Jacó era um homem enganador. Nós vamos aprender que ele fez muita coisa pela qual eu tenho certeza que ele se envergonhou muito. Nós vamos aprender que devido a algumas escolhas e atitudes que ele tomou, infelizmente ele precisou fugir, ele precisou ir embora. Ele ouviu a própria mãe, né, inclusive, e aí devido a um conselho que ele recebeu da mãe dele, ele acabou se afundando cada vez mais, porque não quer dizer, querido, que tem uma pessoa próxima de nós, que aquela pessoa está ligada com Deus ali para nos aconselhar. A palavra vai dizer que Isaac tinha vida com Deus, Rebeca não. Rebeca não. Isaac falava com Deus, Isaac ouvia a voz de Deus, e aí um dia Rebeca falou com ele, olha, você precisa receber essa bênção da primogenitura. E por que Rebeca fez isso? Porque ela amava mais Jacó, enquanto que Isaac amava mais Esaú. E aí o que acontece, né? Ele foge e ele vai e ele acaba conhecendo Raquel.
e ele trabalha 7 anos por ela, mas ele acaba sendo enganado pelo sogro dele, que é Labão. Vou fazer um resumo para vocês entenderem, tá? E aí Labão fala com ele, não, aqui na nossa terra não é assim que funciona. Primeiro a gente casa a filha mais velha, depois a gente casa a mais nova. Só que ele estava apaixonado por Raquel e ele queria Raquel de todo jeito. Então ele trabalha mais 7 anos, totalizando então 14 anos, para poder casar com Raquel. E nisso ele tem filhos e filhas. A palavra vai dizer que ele rejeitava Lia, mas amava Raquel. Rejeitava Lia, mas amava Raquel. E isso não o impediu de gerar filhos e filhas com Lia. E aí depois acaba que Deus abre a madre de Raquel, porque ela era estéril, e ela concebe, ela dá à luz a José, depois ela dá à luz a Benjamim, ela morre. E assim, a história é uma história muito linda. Nossa, Deus do céu, tem suas dificuldades, tem seus problemas, mas enfim, nós temos muito que aprender com Jacó. E aí chega um tempo que Jacó, ele tá ali morando na casa do sogro, né? E ele continua trabalhando pro sogro e vem várias situações. O sogro começa a invejá-lo porque vê o quanto que Deus o abençoa, o quanto que Deus trabalha na vida dele, o quanto que Deus é com ele. E Labão, ao invés de se aproximar de Jacó para se aproximar de Deus, para aprender mais daquele Deus, não. Ele inveja Jacó e ele procura várias e várias maneiras de frustrar os planos de Deus na vida de Jacó. Ele procura várias e várias maneiras de derrubar Jacó por inveja. E aí, queridos, Deus é maravilhoso, Deus é lindo. E o que acontece? Chega um tempo, lá em Gênesis 31, que Deus, ele manda Jacó voltar. Ele manda Jacó retornar. Deus fala com ele aqui, olha, você está fora do meu propósito, vamos voltar. Eu preciso que você volte para o centro do meu propósito. Isso aqui, apesar de eu estar te abençoando, querido, entenda isso. Apesar de Deus estar abençoando a sua vida, muitas vezes Ele vai te mandar largar tudo. Ah, mas eu já estou recebendo tantas bênçãos, tantas coisas maravilhosas. Mas Ele vai te mandar largar tudo para te levar de volta para o centro da vontade dEle. Ele vai te mandar abandonar tudo para você poder voltar para o propósito que Ele tinha para você. E lá em Gênesis 31, dos versículos 3, no versículo 3, a palavra vai dizer assim: E disse o Senhor a Jacó, torna-te à terra dos teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Engraçado. Porque quando foi com Abraão, Deus mandou ele deixar a terra e a parentela dele. E ele disse a mesma coisa, eu vou ser contigo. Eu vou estar com você. Pode ir, só confia em mim, vai. E com Jacó ele já fez o contrário. Ele falou, olha, não é aqui que eu quero você. Eu quero que você volte para a sua terra, quero que você volte para a sua parentela, porque o propósito que eu tenho para você estava lá e você saiu, porque você tomou decisões erradas, você fez escolhas erradas. Mas eu preciso que você renuncie a tudo isso aqui e volte. Deus, meu Senhor, está me abençoando. E as pessoas todas vêm, mas não é isso que eu tenho para você, eu tenho coisas maiores. Deus tem coisas maiores para você, querido. E muitas vezes Ele vai te mandar sair de um lugar onde você acha que está tudo lindo, tudo perfeito, tudo maravilhoso, e Ele vai te levar para outro. Eu estou vivendo isso agora com Deus. Eu cheguei num tempo em que eu estava vivendo tudo tão maravilhoso com Deus, eu estava assim, sabe, tão apaixonada, vivendo o primeiro amor de novo. E eu falei, Deus, eu não quero mais nada, eu só quero o Senhor. Nem quero mais o meu marido de volta, nem quero. Tá ótimo assim do jeito que tá. E Deus falava comigo, mas e se eu trouxer ele de volta? Você não vai aceitar ele mais? Aí eu, não, Deus, pra quê? Eu não vou caçar problema pra mim, não. Deixa ele lá, eu tô muito bem assim. E Deus falou comigo, mas e a minha vontade? Sabe? E o que eu tenho para fazer então, querido?
Às vezes parece que já está muito bom, mas pode melhorar ainda mais. E no vídeo de ontem eu falei com vocês que eu estou passando por Peniel, né? E eu quero trazer esse entendimento para você entender por que as coisas ficam mais difíceis quando nós estamos chegando próximo da nossa bênção. Quer dizer que o seu cônjuge vai voltar? Nem sempre. Quer dizer que a sua esposa vai voltar? Nem sempre. Quer dizer que Deus vai restaurar o casamento? Nem sempre. Pode ser que sim? Pode ser que sim. Mas em algumas vezes pode ser que não. Porque Deus sonda corações, Ele está vendo o que está acontecendo com o outro. Então é só Ele que sabe. Por isso que é tão importante nós estarmos alinhados e conectados com Ele. Então, queridos, Deus me levou para Peniel, esse lugar de confronto, aonde eu vi nitidamente Deus me colocando à prova. Realmente Deus me testando para saber se eu tinha aprendido tudo que Ele quis me ensinar. E na história de Jacó a gente vê a mesma coisa, querido. Ele passou, Deus deixou ele ir, deixou ele mentir para o pai, deixou ele sair do meio da parentela dele, deixou ele ir para a casa de Labão, deixou, ele foi, querido. Que hora que você viu Deus impedindo ele? Hora nenhuma. Deixou ele ir. Por quê? Porque ele não tinha vida com Deus. Ele não tinha, ele conhecia o Deus do pai dele, o Deus de Isaac. E aí ele foi. Ele foi viver a vida dele, ele foi construir lá a vida dele. Ele conheceu Raquel, ele casou com Lia, casou com Raquel. E ele teve filhos com as concubinas dele também, né? A pedido tanto de Lia quanto de Raquel. Ele gerou 12 filhos e uma filha. Então assim, queridos, a história de Jacó é maravilhosa, é linda. Teve muitos erros. Nós também temos, mas também teve muitos acertos. E naquele tempo em que Jacó estava ali vivendo com Labão, Deus estava preparando ele para algo muito maior. Deus estava trabalhando na vida dele, Deus estava movendo o sobrenatural na vida dele, mas ele já estava contente com tudo que ele tinha. Até o momento então que Deus pede ele para sair, voltar. Só que ele tinha um problema. Ele tinha medo. Ele tinha medo de voltar. Por quê? Porque ele sabia que se ele voltasse, ele poderia morrer. Porque Esaú, quando ele saiu jurado de morte, porque Esaú ficou tão irado com ele, por ele ter feito o que ele fez contra o próprio irmão, e aí ele sabia que se ele voltasse ele ia morrer. E ele já fica naquela, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E ele começa a planejar como que ia ser o encontro dele com Esaú, e ele começa ali as preocupações vêm, o medo vem, as dúvidas vêm. Não é assim com a gente, querido? Eu tô vivendo um tempo em que, nosso Deus, tem hora que as dúvidas insistem em martelar na minha cabeça. E o medo? Meu Deus do céu. Tem hora que o medo bate de um jeito que eu falo, meu Deus, me ajuda, me ajuda. A tua palavra vai dizer que o amor lança fora todo medo. Então tira de mim esse medo, Senhor, porque eu quero viver o teu propósito. Mas nada disso impediu que Jacó fosse. Porque Deus disse para ele uma coisa que gerou convicção no coração dele. Eu irei contigo. E lá no capítulo 32, no versículo 11, ele vai dizer assim, aliás, vamos ler do 9 a 11. E diz assim, disse mais Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste, torna-te a tua terra e a tua parentela e far-te-ei bem. Sou digno de todas as tuas beneficências e de toda a fidelidade que fizeste ao teu servo. Sou indigno, perdão. Porque com meu cajado passei este Jordão e agora já me tornei em 2 bandos.
livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, que ele não venha e mate a mim e as mães com os seus filhos. Então, queridos, veja bem, Deus falou com ele, olha, você está no lugar errado, eu quero que você volte e eu vou com você. E Jacó entendeu que ele precisava ir, porque Deus tinha algo melhor para ele lá, mas ele tinha medo. Ele estava com medo de largar tudo que ele tinha conquistado, porque foi ele que conquistou. Quando ele morava com os pais dele, ele vivia daquilo que o pai e a mãe fornecia. Quando ele saiu, ele conquistou, ele trabalhou, ele correu atrás, ele casou, ele construiu família, ele fez tudo. Claro que à medida do que Deus foi dando para ele, Deus foi abençoando. E Deus pega e fala com ele, não. Vamos voltar para o propósito original que eu tinha para você, ok? E ele decide ir, com medo ele vai. E no caminho ele começa a orar. Ele está passando por onde? Pelo deserto. Ele está passando pelo deserto e ele começa a falar com Deus. E ele começa a colocar para Deus os medos, as dúvidas, os receios. Ele começa a planejar. Ele começa a fazer planos de como seria o encontro com o medo que ele tinha de ter ali face a face com o irmão dele, o que o irmão dele ia fazer. Mas é interessante porque agora ele começa a fazer planos com Deus. Olha só, o título do capítulo 32 é Jacó planeja o encontro com Esaú. Mas aí, querido, veja bem, no versículo 1 vai dizer assim: Jacó também seguiu o seu caminho e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse quando os viu: este é o exército de Deus, e chamou aquele lugar Maanaim. E enviou Jacó mensageiros adiante de si, a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. Deus estava com ele. Deus está com você nesse caminho. Vai com medo, querido, pode ir, porque Deus está com você. Vai com dúvida, só vai. Se Deus te mandou ir, se Ele não mandou ir, fica onde você está, mas se Ele te mandou ir, vai. Porque os anjos do Senhor estão com você. Se Deus te mandou ir, Ele é contigo e Ele vai. Quer dizer que vai ser tudo um mar de rosas? Não quer dizer. Vamos ler aqui capítulo 32, dos versículos 22 ao 32, e a palavra vai dizer assim: E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas, os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os, e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até o raiar do dia. E vendo este que ele não se entregava, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou, a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: deixa-me saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E nasceu o sol quando atravessou Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, porque está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porque tocar a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Querido, vamos refletir sobre essa palavra. Eu não estou preocupada mais com o tamanho do vídeo, porque o que eu quero é que Deus fale. Então, assim, vamos refletir. Olha o que a palavra vai dizer. Então, nós já sabemos, Deus mandou ele sair.
E ele podia pensar, se Deus é comigo vai ser tudo fácil. Mas não era. Querido, seu deserto, ele não acaba quando parece que tudo tá bem. Não é. É quando as lutas recomeçam. É quando realmente parece que tudo ficou mais difícil. Por quê? Porque Deus está te tirando do lugar errado e te levando de volta para o centro da vontade dele. E existe ali agora um caminho que você vai precisar trilhar. E veja bem, a palavra vai dizer que Jacó pegou as 2 esposas, pegou as 2 servas, pegou os 11 filhos e fez eles passar o ribeiro. Eles foram primeiro, mas ele ficou. Por que que ele ficou? Porque ele precisava daquele momento sozinho. Sabe por que Deus nos permite ficar sozinhos? Para viver esse tempo de preparo, esse tempo de intimidade, esse tempo de luta, de decisão na nossa vida. Então, às vezes, queridos, Deus vai tirar tudo que você tem. A palavra vai dizer que ele tomou eles e fez eles passarem, inclusive tudo que ele tinha passou, ele ficou totalmente sozinho. Ele ficou sem nada, totalmente desamparado, só ele. Só ele. E aí, naquele meio tempo ali, acontece que Jacó, ele vê um anjo. E ele começa a lutar com aquele anjo. Uai, mas por quê? Por quê? Não foi o próprio Deus que falou com ele, vai que eu vou estar com você? Ele não viu o exército de Deus com ele, acompanhando ele, indo com ele. Ele orou a Deus, ele pediu a Deus, Senhor, me prepara, me ajuda. Eu tô indo lá, eu vou ter que encarar o meu irmão, eu tô morrendo de medo, mas eu vou porque o Senhor é comigo. Então por que ele está lutando contra aquele anjo? O que está acontecendo agora? Pois é, querido. Por quê? As coisas ficam mais difíceis quando estamos perto da bênção. Porque agora Deus está te pondo à prova. Ele quer saber se você realmente aprendeu no seu deserto. Ele quer saber se você aprendeu com os seus erros. Ele quer saber se você aprendeu com tudo que ele já te deu até aqui. E a palavra vai dizer que Jacó, então, ele começa a lutar com aquele homem, né? Porque até então ele viu que era um homem, ele não identificou no primeiro momento, e ele começa a lutar com ele até o raiar do dia. E quando está chegando a alva do dia, o anjo fala com ele, olha, me deixa aí, me deixa aí. Eu preciso ir agora. E você segue. E aí Jacó fala com ele, eu não vou te deixar ir. Eu não vou te deixar ir se você não me abençoar. E eu vi muitos pastores pregando e falando assim, gente, mas Jacó já era abençoado. Ele era. Ele já era abençoado. Ele já era. Mas tinha algo que ele ainda não tinha. Tem algo que você ainda não tem. Que você ainda não entendeu. E que você vai precisar passar por algumas experiências para você entender. Olha só, a palavra vai dizer que ele passou pelo Val de Jaboque. O que significa Val de Jaboque? O Val de Jaboque era um lugar onde era possível atravessar sem maiores dificuldades. Eu encontrei esse significado para o Val de Jaboque e eu achei muito interessante. Então Jacó ele estava passando por um caminho ali entre o rio de Jaboque que era mais fácil, que não tinha tanta dificuldade. Não era a travessia para o propósito de Deus que era difícil. Só que o momento da luta foi um momento de luta interna. Um momento de luta onde ele precisava entregar o que ainda tinha dentro dele. Deus abençoou, Deus ajudou, Deus prosperou, Deus fez maravilhas na vida dele, mas tinham coisas dentro dele
que ele ainda precisava tirar. Então, aquele momento de luta é um momento onde Deus trabalha o interno dele. Como assim? Como assim? O significado de Jaboque é esvaziar-se, em hebraico. O val de Jaboque é um lugar de encontro, luta e decisão. Então Deus queria o que de Jacó naquele momento? Que ele se esvaziasse dele mesmo. Antes dele chegar no centro da vontade de Deus. Antes dele se encontrar com Esaú. E aí, querido, ele luta com o anjo, então, com aquele homem, ele luta. Ele está lutando com ele mesmo. Ele está lutando contra si mesmo. E a palavra vai dizer que ele queria ser abençoado. Mas que bênção era essa? Não era material, ele era próspero. Não era familiar, ele tinha uma família grande e linda. Não era, querido. Sabe qual era a bênção? Ele queria ser salvo. Ele ainda não era salvo. Ele criou ali um tipo de relacionamento com Deus ao longo daqueles anos. Deus ensinou ele a ter fé. Deus desenvolveu a fé dele. Deus fez muitas coisas por ele. Deus ensinou para ele a depender dele, da provisão dele, mas ele ainda não era salvo. Ele precisava se esvaziar dele mesmo. Lutar contra quem ele era. Tanto que o anjo fala com ele, qual é o teu nome? E ele fala Jacó. Naquele momento ele reconhece tudo que ele era. E o anjo fala com ele, então a partir de hoje você não é mais Jacó. Você é Israel. O seu passado, tudo que você fez até aqui, ficou para trás. Querido, você que está ouvindo esse vídeo, você que está vendo esse vídeo hoje, tudo que passou ficou para trás. Você aprendeu com tudo que você viveu até aqui, então ficou para trás. Deus está mudando a sua sorte hoje. Tá difícil? Ficou mais difícil? É porque Deus está te esvaziando de você mesmo para você receber a sua bênção. Então, por que as coisas ficam mais difíceis? É porque Deus está te esvaziando de si mesmo. É porque chegou nesse momento. Você está pronto para viver esse confronto. Você está pronto para passar por Peniel. Você está pronto para isso, querido. O propósito do seu deserto foi te preparar para esse momento. Para você descer o vale e passar por Peniel para chegar ao propósito de Deus. E lá no verso 30, Jacó chamou aquele lugar de Peniel, porque dizia: eu tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Então, queridos, as coisas ficam mais difíceis por isso. Mas o intuito de Deus foi dificultar para Jacó? Claro que não. Deus estava indo com Jacó. Ele estava passando pelo val de Jaboque. Ele estava passando por um lugar sem maiores dificuldades. Só que dentro dele havia uma luta interna que não permitiu ele enxergar, sabe, essa facilidade que Deus estava proporcionando para ele, tudo que Deus tinha feito. Querido, o que eu quero te fazer entender nessa manhã é que você já viveu o que você precisava viver. Pare de enxergar as dificuldades. Pare de olhar para o ribeiro que está passando. Entenda que Deus está te levando para um lugar agora sem maiores dificuldades. Aos nossos olhos parece que está tudo mais difícil. Mas a parte difícil você já enfrentou. O seu deserto teve um propósito. Você já passou por ele com um propósito. Esse propósito foi te preparar. Você já está pronto para viver, querido, a salvação de Deus. Você já está pronto para receber
essa é a maior bênção que Deus pode te dar. Então, querido, a maior bênção não é o seu casamento. A maior bênção não é um relacionamento. Você acha que Deus queria dar para ele, não, eu vou restituir, eu vou restaurar o seu relacionamento com o seu irmão? Ele teve o relacionamento restaurado. Mas por quê? Porque primeiro ele se esvaziou, primeiro ele se entregou, primeiro ele lutou contra si mesmo, primeiro ele entendeu que ele precisava passar por aquele confronto interno para poder receber todo o restante. Querido, Deus primeiro quer que você entenda que você precisa voltar para o centro da vontade dele e que existe um processo que você vai ter que passar, que parece que vai ser mais difícil agora, que você vai olhar e vai falar assim, nossa, mas eu já passei tanta coisa, eu já superei a dor do deserto, eu já passei por tanta dificuldade até aqui e Deus vai me fazer atravessar isso tudo de novo. Não, querido, não olhe, não veja dessa forma. Deus agora está te levando para o centro da vontade dele. Eu não sei para quem eu estou falando nessa manhã, mas saiba de uma coisa. Se Deus mandou você ir, Ele está com você. Se Ele mandou você ir, é porque Ele tem um propósito maior para você do outro lado do rio. Para de ver as dificuldades. Parece que está tudo mais difícil, mas não está, porque Deus está com você. Jacó saiu mancando. Mas mesmo mancando, ele se encontrou com Esaú. Deus restaurou o relacionamento deles como irmãos. Ele voltou para o pai, ele voltou para a mãe, a família dele foi restaurada, querido. Ele teve a chance de apresentar as esposas, os filhos para os pais dele, para o irmão dele. O irmão que ele tinha medo de matar ele. Querido, qual é a luta que você está enfrentando agora para receber a sua bênção? Não importa qual é essa luta. Toda dificuldade que você tinha que passar, você já passou. Agora você tem que entender que Deus é com você. Ele está com você. E o propósito dele é te levar para o centro da vontade dele. E quando você entender isso, todo o resto, tudo ao seu redor vai ser restaurado. Mas não é essa a sua preocupação. Não deve ser essa a sua preocupação. A sua preocupação não deve ser com a restauração. A sua preocupação tem que ser com você e Deus. A sua preocupação tem que ser em ver Deus face a face. O seu relacionamento tem que estar tão maravilhoso com Deus que você o viu face a face e você viveu a salvação. Você tem convicção. Deus, eu passei por tudo isso. Foi uma luta intensa, foi difícil. O confronto foi pesado. Mas eu hoje sou salvo, verdadeiramente salvo. Não salvo por uma pregação de um pastor. Não salvo porque alguém me falou para eu me batizar e aceitar Jesus. Não, eu fui salvo porque eu me esvaziei. Eu fui salvo porque eu lutei. Porque eu enfrentei as dificuldades. Porque Deus era comigo, Ele estava comigo e eu sabia disso. E mesmo sabendo que a luta era ferrenha, era pesada, era difícil, eu me mantive firme porque eu sabia, Deus estava comigo. E eu venci. Não porque eu mereço alguma coisa, ou porque eu sou maravilhoso, ou porque eu sou alguém. Muito pelo contrário, mas é porque eu me esvaziei. Para que Deus aumentasse em mim, a ponto de eu vê-lo face a face e eu viver a salvação e eu poder ser salvo. Querido, primeiro se preocupe com isso. Primeiro se preocupe em ser salvo. Primeiro se preocupe em ter vida com Deus. O resto Deus vai fazer. A palavra vai dizer que mesmo assim, Jacó ainda foi com medo. Mesmo assim. Mas quando ele se encontrou com Esaú, tudo foi restituído, tudo foi restaurado. E por quê? Porque Deus estava com ele. Se preocupe em primeiro ter Deus com você. Se preocupe em primeiro saber aonde Deus quer que você vá. Depois, querido, é só você saber o que Ele quer que você faça
Qual é a luta que Ele quer que você enfrente no final das contas para Ele te entregar a sua tão sonhada restauração. Então quer dizer que eu posso ser restaurado, eu posso viver, querido? Eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida, mas Ele está me mandando vir aqui nessa manhã para te dar esse recado. Se preocupe primeiro em viver Peniel, em chegar nesse lugar de confronto. Ai, mas depois de tudo que eu passei, depois de tudo que você passou, você precisa chegar nesse lugar, porque é esse lugar que vai te entregar o que você realmente precisa. Amém? Que esse vídeo de hoje possa tocar no seu coração, que esse vídeo de hoje possa falar com você. Nossa, eu tô aqui toda arrepiada. Deus é maravilhoso, Deus é lindo. Eu amo demais o meu Pai, eu amo demais esse Deus. Ai, eu não tenho como descrever esse Deus. Então, querida, é isso que eu queria te falar nessa manhã. E eu creio que logo, em breve, o Senhor falou comigo. Pode contar os dias, talvez conte até as horas para o seu milagre chegar. Eu creio que em breve, nossa, essa noite Deus me mostrou. Eu não sei se foi sonho, se foi visão, mas Ele me mostrou, eu gravando um vídeo, mostrando para vocês o meu milagre. Como eu disse, eu não sei como vai ser. E nem me importa mais. Eu só sei que Deus me mostrou. Ele me mostrou e Ele me disse: você vai mostrar no seu canal. O seu testemunho está chegando. O seu milagre está chegando. Agora não vai ser mais um relato. Agora vai ser um testemunho. E eu vou compartilhar ele com vocês aqui. Não sei como vai ser, não sei, mas eu vou compartilhar. Amém, querido? E eu creio que você também vai compartilhar comigo o seu testemunho, o seu milagre, o que Deus fez com você. Então é isso, olha, se você precisa falar comigo, se você quer entrar em contato comigo, infelizmente eu não posso deixar meu número de WhatsApp, porque hoje em dia, né, as pessoas são muito más, elas pegam o número de telefone da gente para fazer coisas que não deveriam. Então eu não posso colocar aqui, mas eu vou deixar na descrição meu Instagram, vou deixar aqui no vídeo, aqui embaixo, aqui pra vocês, @AleMTAraújo, você pode me chamar lá. Querido, não vou te cobrar nenhum centavo pra conversar com você, não vou te cobrar, eu não tô aqui pra isso, querido, não tô mesmo. Eu tô aqui pra te ajudar no que for preciso. Tem muita gente aí trocando os pés pelas mãos, agindo da maneira errada, porque não teve coragem de chamar, de perguntar, de pedir uma direção. Eu tô aqui pro que você precisar, querido. Não vou te cobrar nada, pode ficar tranquilo. A única coisa que eu quero é te ajudar. Se eu não puder ajudar, eu vou te falar, olha, infelizmente eu não posso, mas no que eu puder eu vou ajudar. Então assim, pode me chamar no Instagram, pode me mandar, aliás, o e-mail, agora no início do mês chegam boletos, né, vão chegando as coisas, então eu tô tendo um pouco de dificuldade de ver algumas coisas no e-mail, mas me chama no Instagram que eu vou te responder lá, tá bom? E não deixa, querido, de ouvir os louvores que eu tô deixando na descrição do vídeo e de ler, né, de fazer a leitura bíblica que eu tô deixando também no vídeo, porque tudo é um complemento, entendeu? Tudo é um segmento para você chegar naquilo que Deus quer te entregar. Amém? Então, até o próximo vídeo. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Que o Senhor abençoe grandemente os seus planos e que você possa entregar esses planos para Ele te levar para o centro da vontade dele. No nome do Senhor Jesus. Amém e glórias a Deus.